Olá, pessoal, tudo bom? Aqui Tivonete, professora de língua portuguesa do 8º ano, nossas aulas remotas, né, do Celestino de Souza. Vocês aí são os meus alunos queridos do 8º ano. Nós estamos no mês de agosto de 2020, hoje são dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira. Bem, eu gostaria de hoje, nós vamos começar um conteúdo novo. Vamos pedir a bênção de Deus para começar a nossa aula e nós vamos estudar sobre um assunto muito bom de se aprender, chamado vozes verbais. Vocês estão vendo aqui, vozes verbais. As vozes de todos os verbos, de qualquer verbo, todas as frases, orações que a gente pode formular, ler, tem quatro fases. A1 é a ativa, A2 é a passiva, que se divide em analítica e sintética, e hoje nós vamos estudar a passiva analítica, a sintética a gente vai deixar para um outro momento. 3, nós temos aqui a reflexiva, e 4, a recíproca. A tia vai explicar cada uma dessas, para você prestem bastante atenção, que é fácil, não tem nada de difícil nisso, Então, a primeira coisa a gente vai ver o que são vozes verbais. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se ele pratica ou se recebe a ação. As vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual ele está ligado. Ou seja, quem vai dizer qual é a voz verbal em que sua frase ou sua oração está é o verbo. Então, são duas coisas que vocês têm que saber para aprender o que são as vozes verbais. Vocês têm que aprender, saber qual é o verbo da frase, você vai perguntar o verbo pelo sujeito. Sabendo quem é o sujeito, aí você vai saber se esse sujeito está praticando ou se ele apenas recebe a ação ou se pratica e recebe ao mesmo tempo, tá bom? Aí vamos começar a explicar aqui devagarinho. Então, as vozes verbais, elas podem ser, aqui a tia botou duas, olha, ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva, Tá aqui, ó, a passiva, analítica. A ativa é quando o sujeito da ação verbal pratica a ação, quando é ele quem faz a ação do verbo. Exemplos: João comprou um carro. O verbo comprou. Quem é que comprou um carro? João. João é o sujeito. Foi o João que fez essa ação de comprar? Foi. Então, a frase está na voz ativa, ok? Ângela comeu o queijo. Qual é o verbo? Comeu. Quem é que comeu o queijo? Ângela. Ângela é o sujeito. Foi a Ângela que praticou essa ação de comer? Sim, foi ela. Então, voz ativa. A menina explodiu o balão. O verbo é explodiu. Quem é que explodiu o balão? A menina. A menina é o sujeito, foi ela quem explodiu, ela quem agiu. Então, voz ativa. Pedro fez um brinquedo. Verbo fez. Quem é que fez um brinquedo? Pedro. Pedro é o sujeito, foi ele quem fez, ele quem agiu. Voz ativa. A mulher lavou a roupa. Verbo lavou. Quem lavou a roupa? A mulher. A mulher é o sujeito. Foi ela quem fez isso aqui? Lavou? Foi. Então, é o sujeito na voz ativa. É diferente da passiva analítica. A voz passiva analítica é quando o sujeito da ação verbal recebe a ação do verbo. Ele não pratica como aqui. Agora, ele recebe a ação do verbo. Existem muitas gramáticas que dizem que a voz passiva analítica é quando o sujeito sofre a ação. Eu não considero assim, eu prefiro dizer que ele recebe a ação. Sabe por quê? Porque tem frases em que o sujeito ele só recebe, ele não sofre, não é um sofrimento. Tipo, João abraçou Maria. Quem foi que recebeu o abraço? Foi a Maria? Isso causou sofrimento?
Não necessariamente. Então, na voz passiva analítica, o sujeito ele recebe a ação. Eu coloquei aqui, pessoal, peguei essa frase aqui que estava na ativa, todas elas aqui, passei, né, para cá, para a passiva. Primeira coisa, né, para a gente passar dessa daqui para essa, para a passiva. Primeira coisa, a gente começa pelo que está depois do verbo. Um carro. O verbo não é comprou? Depois não é um carro? Então aqui, um carro foi comprado por João. João comprou um carro foi comprado por João. A gente utiliza aqui dois verbos que a gente chama de locução verbal. E o sujeito não é mais o João, o sujeito é um carro. Vamos ver aqui, locução verbal foi comprado. Vamos perguntar a ele pelo sujeito. Quem é que foi comprado? Um carro. Um carro é o sujeito. Foi um carro que comprou? Não, ele foi comprado, ele recebeu a ação. Ok? Ângela comeu o queijo, aqui a gente começa pelo queijo, aí depois do comeu. O queijo foi comido por Ângela. Quem foi que foi comido? O queijo. O queijo aqui é o sujeito. Mas foi o queijo que praticou? Não, ele recebeu a ação. Ok? Aqui, a menina explodiu o balão. Vamos começar pelo balão. O balão foi explodido pela menina, né? Quem é que foi explodido? O balão. O balão é o sujeito. Foi ele que fez essa ação? Não, foi a menina. Então, é voz passiva, ok? Pedro fez um brinquedo. Começa daqui, ó, um brinquedo, né? Um brinquedo foi feito por Pedro, ok? Então, quem é que foi feito por Pedro? Um brinquedo, que é o sujeito. Esse brinquedo, ele fez alguma coisa? Não, ele recebeu a ação, ele foi feito. A mulher lavou a roupa. Começa daqui, a roupa. A roupa foi lavada pela mulher. Quem é que foi lavada? A roupa. A roupa é o sujeito. A roupa fez alguma coisa? Não. Ela recebeu a ação. Ela foi lavada. Então, voz passiva. Compreenderam, né? Qual é a diferença? Aqui o sujeito age. Aqui o sujeito recebe a ação. Certo? Olha aqui onde é que está o agente. Lá no final, né? Quem agiu aqui não foi o sujeito. Aqui foi o João, aqui é a Ângela, aqui é a menina, aqui Pedro e aqui a mulher. Certo? Aqui não, aqui os agentes são esses, ok? Então, vamos ver a próxima. Atenção, na voz passiva analítica tem duas características básicas que vocês têm que perceber e nunca irão se enganar. Primeira característica da voz passiva analítica, o sujeito recebe a ação. Isso a tia já deixou bastante claro. Vamos ver aqui novamente. José cumprirá as leis do país. José é quem age. O verbo não é cumprirá? Quem cumprirá as leis do país? José. José é quem está agindo, voz ativa. Né? José é o sujeito ativo. José cumpriu as leis do país. Quem é que cumpriu? José. José agiu, é sujeito ativo. Ok? O verbo, nessa daqui, na voz passiva, ele é sempre uma locução verbal, ou seja, tem dois verbos, ao mesmo tempo, do verbo da voz passiva. Vejamos as frases assim. Ao passá-las para a voz passiva analítica, devemos atentar para o tempo do verbo. Aqui, olha. José cumprirá as leis do país. Aqui não é futuro? É? Então, quando eu passo para passivo, eu não começo daqui de depois do verbo, as leis do país, não é isso? Aqui, ó, as leis do país serão cumpridas por José. Por que que eu não botei foram cumpridas? Porque foram é passado e aqui, ó, não é futuro. Se aqui é cumprirá, que ainda vai acontecer, aqui deve ser serão cumpridas. Agora essa outra, a B, José cumpriu as leis do país. Esse daqui sim, não é passado? Cumpriu. Então vamos começar. As leis do país, ó, foram cumpridas por José. Passado também. Essa daqui, por José, pessoal, que foi quem agiu, não foi o sujeito. José aqui não é sujeito, ele é o agente, foi ele quem fez a ação. Então a gente chama, né, aqui de agente da passiva, foi ele quem agiu. Por José é o agente da passiva, AP que é o agente da passiva. Assim, vocês viram aqui, ó, no anterior, o carro foi comprado por João. Quem foi que agiu? Não foi o João? Agente da passiva.
O queijo foi comido por Ângela. Quem foi que agiu? A Ângela. Por Ângela, agente da passiva. O balão foi explodido pela menina. Pela menina, agente da passiva. Foi a menina que agiu. Um brinquedo foi feito por Pedro. Por Pedro, é o agente da passiva. A roupa foi lavada pela mulher. Pela mulher, é o agente da passiva. Todos os agentes da passiva, ele começa com a preposição, ó. Por, pela ou pelo. Por, pelo ou pela. Certo? Esse é o agente da passiva. Nesse caso aqui, que a tia já falou, José. Ok? Aí vamos aqui, mais uma lama. Mais exemplos da preservação dos tempos verbais. Eu disse que quando na ativa está um verbo no passado, aqui tem que ser no passado também. Quando aqui está no futuro, aqui também tem que ser no futuro. Certo? Então, aqui também é outro futuro, no futuro do pretérito. Isso vamos ver aqui. Na voz ativa, Cabral descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil? Cabral. Então, Cabral agiu, ele é o sujeito, certo? Como é que eu passo para a voz passiva? Eu começo daqui, ó, de depois do verbo. O Brasil, aí coloco uma locução verbal, é 2 verbos. Foi descoberto por Cabral. Qual é o agente da passiva aqui? Por Cabral. Começa a preposição. E não foi o Cabral que agiu aqui? Então, o agente da passiva. Vamos ao outro exemplo. Cabral descobrirá o Brasil. Descobrirá é futuro. O Brasil será descoberto por Cabral. Outro exemplo. Cabral descobria o Brasil. Uma voz passiva, o Brasil era descoberto por Cabral. Descobria é pretérito imperfeito, o era é pretérito imperfeito. Descobrirá é futuro, será é futuro. Descobriu é passado, pretérito perfeito, foi é pretérito perfeito. Toda locução verbal da voz passiva, O primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo é que é o verbo principal, ok? Vamos aqui mais para frente. O terceiro tipo de voz, é a voz reflexiva. Olha, pessoal, a voz reflexiva é quando o sujeito age e recebe a ação do verbo ao mesmo tempo, certo? Se na ativa ele age, na passiva ele recebe, na reflexiva ele age e recebe ao mesmo tempo. Ana olhou-se no espelho. Qual é o verbo? Olhou-se. Quem olhou? Ana. Ela olhou a quem? Ela mesma. Então ela fez a ação e recebeu. O rapaz barbeava-se. Quem barbeava-se? O rapaz. Ele barbeava a quem? A ele mesmo. A mulher cortou-se. Quem cortou? A mulher. Cortou a quem? A ela mesma. Então, aqui vocês perceberam que esse sujeito aqui age e recebe a ação do verbo. Então, é reflexiva. É como se fosse um reflexo, que vai e volta, ok? A quarta, pessoal, é parecido com a reflexiva, mas a gente chama voz recíproca, O que é a voz recíproca? É quando o sujeito está no plural e cada um dos membros do sujeito, porque sujeito no plural tem mais de um, não é isso? Cada um dos membros age sobre o outro e recebe a mesma ação. Como assim, tia? Exemplo, os irmãos abraçaram-se. Cada um dos irmãos agiu porque abraçou o outro e recebeu o abraço do outro. Vocês perceberam a diferença? Aqui a pessoa faz por a si mesma. Aqui, é plural o sujeito e cada um age sobre o outro e recebe a mesma ação. Tá bom? É a voz recíproca. Agora vamos aqui, eu coloquei uns exercícios, vou mandar para vocês em PDF, vocês copiem no seu caderno. Aqui, olha, sublinha, são três questões. Questão número 1, sublinhe os verbos ou locuções verbais e indique a voz em que o verbo se encontra. Você deixa uma linha. Aí a tia já colocou aqui, olha, respondi uma aqui para você ter uma ideia de como é. Francisco jogou bola com os colegas da escola. Qual é o verbo aqui? Jogou, é isso? O verbo é jogou. Quem jogou bola? Francisco. Francisco é o sujeito. Foi ele que jogou? Foi. Voz ativa. Aqui também eu vou ver qual é o sujeito, sublinhar e dizer se é voz ativa, passiva, ou reflexiva ou recíproca. Essa é a questão 1, tá bom? Agora vamos à questão
2. Passe as frases para a voz passiva e diga quem é o agente da passiva. Você deixa 2 linhas em cada, tá bom? Copia no seu caderno, deixa 2 linhas. A tia respondeu aqui, ó, é a primeira. Aqui. As meninas pediram a presença da diretora, né? Aí vamos ver. Quem foi que pediram é o verbo. Quem pediu a presença? As meninas. As meninas agiram, é ativo. Eu tenho que passar para a passiva. Então, eu começo por depois do verbo. A presença da diretora foi pedida, olha aqui a locução verbal, foi pedida pelas meninas. Quem é que foi pedida? A presença da diretora. A presença da diretora fez alguma coisa? Não, ela recebeu, né, a ação desse verbo. Quem foi que agiu? As meninas. Pelas meninas é o agente da passiva. Começa a preposição, tá vendo? E tá na frente da locução verbal. Então, você vai fazer isso com cada uma dessas e vai apontar qual é o agente da passiva. Quem foi que agiu nessa oração. A terceira questão é passe as frases abaixo para a voz ativa, é ao contrário. Aí a tia também fez uma aqui, ó. A ilha era habitada por pessoas extremamente pobres. Aí aqui, ó, era habitada é a locução verbal, não é isso? Quem é que era habitada? A ilha. Né? Então aqui está na voz passiva, eu tenho que passar para a ativa, né? Que a ilha aqui não recebe a ação, né? Era habitada, não é a ilha. Aqui, começa daqui, ó, para passar para a ativa. Pessoas extremamente pobres habitavam a ilha. Nesse caso aqui, quando eu passo para a ativa, aí é só um verbo, tá bom? Olha, pessoal, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês compreenderem direitinho, certo? Então, a gente viu a voz ativa, a voz passiva analítica, como eu disse para vocês, depois a gente vê a sintética no slide à parte, a reflexiva e a recíproca, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, a tia está com muita saudade de vocês, façam direitinho a atividade, fiquem em casa o mais que você puder, se sair use máscara, né? E se tiver alguma dúvida, é só me perguntar que eu estarei disponível para vocês hoje, né, até às 11 horas, tá bom? Mas vocês têm até a próxima aula, que é na quarta-feira, para me mandarem essa atividade. Beijo, cheiro!